Como ligar o foda-se para o que os outros pensam? Desde pequenos, somos condicionados a buscar a aprovação externa, já começando com nossos parentes na patética comparação frequente. Os sorrisos e reações dos nossos pais nos ensinam a depender da validação alheia. Somos obrigados a nos adequar aos padrões sociais, um padrão que perpetuamos ao longo da vida. Essa busca incessante por agradar a todos, até mesmo desconhecidos, nos aprisiona em um ciclo vicioso, especialmente no mundo moderno, que enfatiza a validação social e a imagem projetada. Temos que vestir roupas adequadas para cada ocasião. Temos que saber o que e como falar e agir perante as pessoas de fora, principalmente. Somos domesticados a nos comportar segundo os moldes sociais. Vestimos roupas, cortamos nossos cabelos, usamos barbas, maquiagens, falamos gírias e somos alienados pela modinha para nos sentirmos incluídos nos grupos. Somos continuamente drenados e sentimos que estamos vivendo sempre para os outros. Gastamos energia mental imaginando o que pensam sobre nós, impedindo-nos de viver plenamente, de agir e falar o que sentimos e gostamos. Afinal, temos que nos adequar. Como Richard Taylor afirma em Restaurando o Orgulho, valorizamos excessivamente a aprovação social e nutrimos um medo irracional da desaprovação, crítica e rejeição. Em vez de trilhar um caminho alinhado aos nossos talentos e desejos, nos conformamos às expectativas alheias. Sofremos a repressão sexual. Não podemos exercer nossa sexualidade de forma livre e natural, pois existem tabus e leis que controlam esse instinto natural. Portanto, temos que reprimir e fingir que nossas fantasias só podem ser apreciadas nos filmes adultos e nada além disso, quando, na verdade, quase todo mundo é perverso no que diz respeito à sua sexualidade reprimida. O resultado é uma geração de homens e mulheres com desenvolvimento pessoal estagnado e domesticados pela sociedade, frequentemente abrindo mão dos próprios sonhos e desejos por medo do julgamento alheio e represálias. A validação social, em sua essência, origina-se do sucesso, ou da aparência dele, no mundo externo: cargo, posses materiais, status financeiro, aparência física, escolhas de moda e círculo social. Você é o seu trabalho, suas posses, seu status, segundo a sociedade. Pode notar que nos encontros sociais e superficiais, geralmente a primeira pergunta que fazem é: com o que ou em que você trabalha? Depositamos nossa felicidade na validação externa, entregando o controle do nosso estado emocional à vontade dos outros. Experimentamos euforia e êxtase quando somos aceitos, e tristeza e irritação quando rejeitados. Na era das redes sociais, essa busca por aprovação se intensifica, tornando-se para muitos o centro da vida. Muitas pessoas fazem questão de colocar na biografia de suas redes sociais que são proprietários da empresa tal, que são formados ou estão cursando faculdade tal, e fazem sempre questão de expor seus relacionamentos atuais, numa busca doentia por aprovação, necessitam de demonstrar toda a sua vida de forma banal, rasa e superficial. A atenção positiva transforma-se em uma necessidade viciante, dependente daqueles que tentamos impressionar, muitos dos quais sequer conhecemos e cujas opiniões volúveis frequentemente carecem de fundamento. Como, por exemplo, a aprovação social em redes sociais, as pessoas começam a sentir o sabor da validação. Isso se torna um vício cada vez mais nocivo. Mas aí existem sempre outras pessoas que chamam mais a atenção, e daí a competição fica cada vez mais acirrada, e quando acontece o chamado flopar, você fica se questionando seu valor e começa a ficar depressivo pela falta de algo que era rotineiro e agora escasso. Daí você se torna apenas mais um, na pilha dos esquecidos. A National Worry Audit, pesquisa com 2.000 adultos britânicos, revelou que, em média, gastam 6,5 anos de suas vidas preocupados, grande parte com a opinião alheia, aparência, vestimenta, odor corporal. Considerando a expectativa de vida de 81 anos, isso representa 8% de suas vidas, um desperdício de uma existência curta e vulnerável. Em A Coragem de Não Agradar, Ishiro Kishimi e Fumitake Koga argumentam que a chave para a felicidade reside na coragem de ser desprezado. A verdadeira liberdade está em não depender da aprovação alheia. Eles identificam dois objetivos principais nas interações sociais: buscar aprovação ou causar um impacto positivo. Pessoas infelizes, segundo os autores, priorizam a aprovação, buscando ser vistas como boas pelos outros, o que invariavelmente leva à infelicidade. Vivem de acordo com expectativas externas, sacrificando sua liberdade e, consequentemente, sua felicidade.
Pessoas que geralmente são muito educadas tentam sempre agir com servidão para com os outros, na tentativa de passarem sempre uma boa impressão. Aquele tipo de pessoa que gosta de ficar sempre inflando o ego dos outros, principalmente dos seus superiores, sempre alimentando seus egos e se rebaixando, passando um ar de inferioridade para que os outros se sintam melhor na presença delas. Algo que pode consumir a pessoa por dentro, um modo de viver insustentável. Pois a realidade é que ninguém de fato está nem aí para você, sua educação, humildade, simplicidade ou sua servidão. Principalmente se for em excesso. Você apenas servirá de cobaia para alimentar o ego dos outros e não obterá o respeito deles nunca. Kishimi e Koga desafiam a ideia de que o desejo por aprovação é natural, argumentando que buscamos felicidade na aprovação porque ela supre uma necessidade mais profunda, frequentemente originada de uma educação baseada em recompensas e punições. A coragem de ser feliz, portanto, implica a coragem de ser desprezado. Ao conquistarmos essa coragem, nossos relacionamentos se tornam mais leves e genuínos. A necessidade de aprovação se intensifica em grupos ou multidões, manifestando-se como ansiedade social, que nos impede de prosperar em situações como interações, discursos ou apresentações. Para nos libertarmos dessa necessidade e vivermos autenticamente, é crucial diminuir o medo do ridículo, da rejeição e da desaprovação. É como se você começasse a se conscientizar de que você vai morrer um dia, e que será que vale a pena viver sobre cordas, sempre com medo de viver livre delas. Não é fazer tudo o que lhe der na telha, mas viver com um pouquinho de ousadia, autenticidade e sinceridade, ignorando um pouco as aparências. Uma prática filosófica útil é a exposição intencional à desaprovação social. Catão, o jovem seguidor do estoicismo, desafiava as convenções da moda para se acostumar a sentir vergonha apenas do que era verdadeiramente vergonhoso, ignorando a opinião alheia sobre o resto. Diógenes, o cínico, levava isso ao extremo com atos não conformistas, como andar para trás nos teatros, para se habituar ao desprezo e ao ridículo. Ele alcançou um nível de liberdade admirável, inclusive por figuras como Alexandre, o Grande. Ao praticarmos atos não conformistas, não devemos buscar parecer tolos ou atrair atenção, mas sim aprender sobre a natureza humana e nosso próprio potencial. Devemos encarar o ridículo e a desaprovação como oportunidades de aprendizado, como sugeriu Schopenhauer, enriquecendo nosso conhecimento sobre o caráter da humanidade. Para lidar melhor com as opiniões alheias, reflita sobre o caráter daqueles cuja aprovação buscamos. Suas opiniões realmente importam? São indivíduos admiráveis ou meros conformistas? Schopenhauer nos lembra que a consciência dos outros é, em última instância, indiferente a nós. Com o tempo, tornamo-nos indiferentes às opiniões superficiais e fúteis da maioria. Lembre-se também que, frequentemente, os julgamentos mais agressivos vêm daqueles cujas opiniões menos importam. São indivíduos que projetam sua própria miséria nos outros. Como Carl Jung explicou, projetamos nos outros aspectos indesejáveis de nós mesmos. Compreender esse mecanismo nos ajuda a colocar as opiniões alheias em perspectiva. A prática de se expor ao ridículo nos ensina que o mundo não acaba quando somos envergonhados ou desaprovados. Com o tempo, insultos e julgamentos se tornam palavras vazias. A chave para a liberdade reside em cultivar a autoconfiança. Ao investir em nosso crescimento pessoal, o que os outros pensam perde importância. Em suma, a felicidade duradoura reside na coragem de viver autenticamente, independentemente da opinião alheia. Abandone a necessidade de aprovação e cultive a coragem de ser desaprovado. Trabalhe seu ego, não seja tão refém dele. Viva para você, não para os outros.